Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre desvios de qualidade. Para você que é da área de qualidade, para você que não é da área da qualidade, para você que tem interesse na área de qualidade ou na indústria farmacêutica. Vamos lá? Então eu vou começar com a história da Maria. Quero ver se a gente se conecta um pouquinho com a história dela, principalmente quem já está na indústria há um tempo e vai lembrar de como foi no começo, e para quem está chegando ou vai chegar aqui na indústria. Então, a Maria é uma funcionária nova na indústria farmacêutica. E no processo dela de integração, que é bem no iníciozinho da indústria, ela teve, né, vários sentimentos quando ouviu pela primeira vez sobre desvios de qualidade, né? Quando ela teve integração com o time de qualidade. Ela sentiu algumas coisas, talvez um pouco de tristeza, insegurança, raiva, desconfiança, né? Pelo incerto ali, né? Porque ela ficou, nossa, desvio, né? Que coisa diferente, que medo, né? De ter que reportar isso de alguma forma. Então, eu queria saber de vocês, qual é o sentimento de vocês quando vocês pensam em desvio? Acho que é natural e até esperado, né, que a gente tem alguns, geralmente, sentimentos relacionados a algo negativo, né? Você vai ficar com medo, você vai ficar com raiva, inseguro de alguma forma. Então, deixa nos comentários para a gente ir debatendo sobre e conversando por lá. E eu queria, principalmente, eu acho que desconstruir esse sentimento com vocês. Acho que a gente tem que aprender a olhar o desvio como uma oportunidade de uma melhoria contínua. Se tinha algo que não estava funcional, agora já foi detectado e a gente vai torná-lo funcional. Né? Então, sempre com foco na melhoria contínua. Primeiramente, eu vou fazer uma analogia com vocês. Um objeto muito familiar para todo mundo, tenho certeza, que é um guarda-chuva, né? Ele vai nos proteger provavelmente da chuva, mas pode proteger do sol também. Então a gente pode pensar em três partes principais de um guarda-chuva: tecido protetor, que vai, né, proteger a gente ali da chuva, as hastes de sustentação e o cabo que vão manter ele aberto, que é a nossa intenção, e o cabo vai dar direcionamento para a gente, para nos proteger da chuva. Então, qual é a relação disso com a indústria farmacêutica, né, Ju? Poxa, guarda-chuva, né? Então, a minha analogia é: tecido protetor é uma analogia com atividades de boas práticas, as temidas e famosas BPX. As hastes de sustentação e o cabo seriam relacionados, então, com a qualidade e assuntos regulatórios, que vão dar sustentação para toda a empresa. Então, para quem não conhece, né, ou não tem familiaridade ainda com as boas práticas, o que são elas? Né? Então, elas são diretrizes de qualidade e diretrizes regulatórias com o objetivo de garantir que os medicamentos são seguros e atendem à intenção de uso. Isso é muito importante. Então, que podem ser boas práticas de documentação, como tudo é registrado, como ocorre na indústria farmacêutica, as boas práticas de laboratório, né, para o time de controle de qualidade, por exemplo, boas práticas de fabricação, né, que ocorre ao longo de toda a etapa produtiva do medicamento, e as boas práticas de distribuição, que é desde quando o medicamento sai da fábrica até o cliente final. Também tem que obedecer a boas práticas de distribuição. Os conceitos compartilhados entre as boas práticas, né, é a rastreabilidade, que é a capacidade de reconstruir toda a história daquele produto, desde o dia que ele começou até chegar no consumidor final. A responsabilidade, né, quais foram as pessoas envolvidas nas etapas do processo e o que elas fizeram, atribuível a alguém. Integridade de dados, o gerenciamento da qualidade produz dados confiáveis e consistentes. Isso é, né, de novo, uma etapa no processo, isso é muito importante. Então, aqui alguns exemplos mais práticos. Então, a gente já falou, já fez analogia com o guarda-chuva. As atividades BPX são esse tecido protetor da indústria ali, que está ali amarrado, sendo sustentado por regulatórios e qualidade. Então, a primeira atividade BPX é uma atividade de sistemas computadorizados no momento que elas envolvem um determinado produto. Por exemplo, um registro num sistema computadorizado, né, de um peso de uma matéria-prima, do lote da matéria-prima, da liberação do lote, de algum registro de temperatura, de peso, alguma coisa relacionada ao produto de fato, que fica a cargo do TI.
Outra atividade BPX pode ser os estudos clínicos, para o pessoal de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né? Nesse momento, é uma atividade BPX, que são as boas práticas clínicas. Estudos clínicos e material de treinamento, né, dentro da área médica, também é uma atividade BPX. Nota fiscal, devolução, distribuição do medicamento, importação do medicamento, se for uma empresa farmacêutica importadora, que são atividades BPX do time de operações. Integração, que ocorre quando os funcionários entram na empresa, assinaturas, rúbricas desses funcionários, se for assim, é o procedimento interno da empresa, a descrição do cargo, os treinamentos internos, são atividades BPX do time de RH. Amostras grátis, material promocional, geralmente é uma atividade BPX, que está relacionada ao lote produto, das áreas de Business Unit, ou unidades de negócio. Então, a gente passou, né, pelas principais atividades BPX da indústria, que precisam ali ser direcionadas e sustentadas pelo time de qualidade e regulatório, que é a área médica, RH, operações, farmacovigilância, área de TI, as unidades de negócio, as BUs, e o time de pesquisa, desenvolvimento e inovação, se houver atividade BPX na área deles. Então, se tudo isso ocorrer, tiver tudo muito sustentado e estruturado, fica todo mundo, a indústria como um todo, resguardado nas auditorias pelo órgão regulador, que no caso aqui nosso é a Anvisa, e a gente tem a manutenção da licença de operação, que é muito importante para a sustentabilidade da empresa. Além do mais, a gente vai garantir a qualidade, a segurança e a eficácia do medicamento, que tem o nosso principal foco, que é o paciente e o cliente da empresa. Então, a Maria agora já entendeu que a atividade dela é uma atividade BPX, e ela está preocupada, né? Poxa, Ju, e na prática, como ocorre a detecção desses erros nas áreas, né? Eu já entendi que eu estou sujeita a, né? E como é que ocorre? Então, acho que a gente pode explicar para ela que é no caminho nosso, da meta ali do final do ano, durante a operação do dia a dia, que isso vai ocorrer. Por exemplo, né, na etapa de faturamento, na liberação de um lote, na importação, né, dos produtos, no lançamento de um produto novo, no transporte desse medicamento até o cliente final, e também operando os sistemas, né? A gente pode detectar possíveis erros, como, por exemplo, um procedimento que não foi seguido, por exemplo, um prazo também desse procedimento que não foi seguido, isso é passível de desvio, uma reclamação de um cliente que seja procedente, um descumprimento de uma norma regulatória ou um processo realizado incorretamente. Então, aqui são exemplos fáceis, né, de serem absorvidos, né, para quem ainda não começou na indústria, para entender o que seriam os desvios e onde eles vão ocorrer. Então, a Maria, agora ela já está um pouco mais calma, ela já conseguiu compreender muita coisa do que a gente já veio falando, e ela está preocupada agora, se ela se deparar com essa situação, ela já identificou que esse erro ocorre ali ao longo do caminho, a gente vai orientar ela, então, a acionar o time de qualidade imediatamente, né? Porque provavelmente tem um prazo interno da empresa que precisa, né, ser conhecido, né? Então, a dica é sempre acionar o mais rápido o time de qualidade, levantar a mão em qualquer dúvida, falar, viu, acho que eu detectei alguma coisa aqui, a gente precisa conversar justamente para o time de qualidade ter a oportunidade de orientar vocês e cumprir todos os prazos que precisam ser cumpridos por procedimento. Então, aqui a orientação, provavelmente, do time da qualidade vai ser o registro do que ocorreu. Então, Maria, a gente percebeu que você, né, detectou um erro, a gente precisa registrá-lo, né? Isso pode ocorrer, o registro, né, vai ocorrer por um sistema computadorizado, pode ocorrer por um formulário físico, papel, impresso, ou um formulário eletrônico, se for o caso da sua empresa. Então, sempre checar, né, qual é o procedimento vigente naquele momento. Aqui eu vou trazer um exemplo muito mais simples, não é vinculado à indústria de fato, mas fica muito fácil e muito claro de compreender. Então, a gente tem um exemplo, que uma geladeira parou de funcionar. A gente precisa saber, então, quando isso ocorreu, o que aconteceu, como aconteceu, onde ocorreu e quem. Né? Então, a descrição do desvio, em que condições isso ocorreu, né? Quando, o que, quem, onde e como. Além do mais, deve conter fatos e dados e, de preferência, ser uma ordem cronológica,
para ficar muito fácil da gente reproduzir isso, provavelmente para um auditor, se for requerido. Preferencialmente, não tirar conclusões sobre a causa, isso é um ponto de atenção. Geralmente a gente tende, né, a concluir o que foi. Aconteceu outra coisa e a causa foi essa. Calma, você ainda não sabe. Não foi investigado ainda o que de fato aconteceu. No primeiro momento, a gente só sabe que aconteceu. Então, a gente vai registrar e reunir todas as evidências daquilo que eu estou registrando, né, para dar embasamento ao texto. Né? Então, se eu falei que determinada situação aconteceu no dia tal, eu tenho evidência, eu tenho um e-mail, eu tenho alguma coisa que eu possa acrescentar, eu tenho uma foto, né, daquilo que eu vi que aconteceu, eu tenho, né, o próprio procedimento, muitas vezes eu detecto um erro, né, e trago ali o procedimento como uma evidência também. Então, sempre registrar é muito importante. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como poderia ser o registro. Tá? Então, a gente tem aqui, a Bárbara nos informou pelo WhatsApp, então eu posso tirar um print disso, eu posso evidenciar isso de alguma forma, né, que houve uma queda de energia no dia 20 de janeiro de 2023 por causa de uma chuva. E após esse evento, a geladeira da cozinha não retornou ao funcionamento, mesmo com a estabilização de energia elétrica. Por esta razão, todo o alimento armazenado foi deteriorado, pois somente no dia 22 de janeiro o problema foi detectado. Eu, Ju, assinei ali, né, como quem reportou isso, a detecção do desvio manualmente. Então, aqui o exemplo para a gente entender o quem, como, quando, onde e o que. Então, a Bárbara foi quem, né, reportou o desvio, nos informou. O como e o quando, né? Então, houve uma queda de energia no dia 20 de janeiro de 2023. Quando? 20 de janeiro. Como? Uma queda de energia. Depois, o onde, a geladeira da cozinha, né? Onde foi isso, né? A cozinha é o local e a geladeira seria o objeto dentro desse local, né? Bem específico. E o que aconteceu? Ela não retornou ao funcionamento, que é de fato o desvio, né? Mesmo com a estabilização da energia elétrica. Por esta razão, todo o alimento armazenado foi deteriorado. Aqui a gente está falando qual foi o impacto do não funcionamento. Né? Então, se isso fosse uma atividade BPX, qual atividade, né, estava sendo impactada? Pois somente, né, no dia 22 de janeiro o problema foi detectado. Então, a gente já descreveu o que aconteceu, está bem registradinho, a gente pegou todas as evidências, já colocou tudo ali, né, estamos em dia. Agora a gente precisa pensar em quais as ações imediatas que eu preciso tomar. Se a gente tem um desvio, um erro aconteceu, e a gente tem que estancar esse erro de alguma forma. Né? Então, a gente precisa pensar em quaisquer ações imediatas de emergência tomadas para evitar situações maiores, né? Danos maiores, por exemplo, ao produto ou à pessoa, né, que está trabalhando no local, se houver. Então, a gente precisa pensar nas correções, se definidas e executadas imediatamente. E a gente tem que atribuir isso a alguém. Então, a gente tem que, né, assinar quem está reportando aquelas ações que vão ocorrer. E data também para ter todo o registro cronológico e a boa prática da documentação ao longo do processo de desvio. Né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, considerando o desvio, o relato, né, da Bárbara ali, quais ações imediatas a gente poderia tomar nesse tipo de situação. Então, é acionar talvez assistência técnica para entender, né, e incluir isso na investigação, o que aconteceu. Será que queimou? Será que é um fio que não estava bom? Será que é um problema da tomada, talvez? Né? Há outra geladeira para substituir, né, que eu posso utilizar ali pensando no processo que precisa ser mantido? Se sim, né, a gente tem que realizar novas compras para alimentação, porque a gente perdeu tudo aquilo que a gente tinha. E também uma ação é descartar aquilo que está estragado, vai ficar lá para sempre, né? Então, quais as ações imediatas precisam ser feitas a partir da detecção, né? E tudo isso você vai incluindo, né? E colocando como evidência também, ó, foi feito isso, foi feito aquilo, foi visto, consegue coletar evidências para a investigação. Não, a gente precisa descobrir qual é a causa raiz e como a gente vai ali, né, descascando as situações. Tal coisa eu eliminei, né? E a gente consegue ir registrando as evidências a partir do lado do técnico, por exemplo, se é, se não é, e você vai seguindo, dando continuidade nas ações corretivas, imediatas.
Então, provavelmente, depois que já foi feito, né, esse estanque do desvio, isso vai ser passado para o gestor da área para avaliar o impacto e talvez sugerir outras possibilidades. A qualidade também vai fazer uma avaliação, né? Faz uma avaliação da criticidade do desvio, porque ele pode ser considerado algo crítico, e pode ser um desvio, por exemplo, maior, um desvio menor. Isso vai depender de cada empresa, mas de modo geral, você tem hierarquias de desvios ali. Algumas coisas são menores, né, baixo impacto, outras o impacto pode aumentar. O crítico seria o impacto, né, talvez um risco para o paciente real de alguma coisa que foi detectado ali. Então, por isso, a necessidade de avisar o mais rápido possível o time de qualidade, para que eles avaliem o risco e aí toda a tratativa seja tomada o mais breve possível, pensando que o nosso cliente final é um paciente, uma pessoa, né, provavelmente com algum problema de saúde. Né? Então a gente tem que ser muito rápido nessas tomadas de decisões. E a Maria, e agora? O que ela precisa fazer para investigar o ocorrido e concluir? Então a gente já estancou o problema, né? Já detectou, já reportou e já estancou. E agora? Ainda não terminamos. A gente precisa investigar para entender a causa raiz, né? O que de fato gerou aquele desvio. Isso fica a cargo do time de qualidade. Então, eles vão trazer algumas ferramentas para a investigação, que pode ser, por exemplo, 5 porquês, né? Por que a geladeira parou de funcionar, né? Por que houve a queda de energia, né? Então, você consegue ir trabalhando esses porquês. Você pode usar um método chamado de 6M, né? Que vem do inglês, os M's, né? Manpower, que é mão de obra. Machine, que é máquina. Material, que é material. Método, que pode ser método e processo. Mother Nature, que pode ser meio ambiente. Nesse caso aqui, a gente teve uma chuva, né? Que causou a queda de energia, então poderia ser uma causa raiz se a investigação levasse, né, para esse ponto, ou pode ser uma mensuração, né? Será que algo foi mensurado de uma forma equivocada? Isso também seria uma possibilidade de causa raiz. E a gente tem o diagrama de Ishikawa, que aqui, por exemplo, ele vai trabalhando todas as possíveis causas até chegar no efeito. Aqui eu trouxe um exemplo que faz o mix, né, de Ishikawa com 6 M's. Então, a gente já conseguiu concluir, né, com evidências, a causa raiz, né? A gente eliminou aquilo que não fazia sentido e conseguiu concluir de fato, ou chegar o mais próximo possível de causa mais provável. E agora a gente precisa estabelecer ações, né? Que podem ser ações preventivas ou corretivas, que podem ser concluídas dentro do desvio, no prazo determinado pela empresa, ou pode ser aberto uma segunda modalidade, né, dentro da qualidade, chamada CAPA, que é justamente Corrective Actions e Preventive Actions, mas a gente não vai falar deles hoje. E a gente então já sabe, né, que para eu fazer as tratativas, essas tratativas, né, corretivas e preventivas, precisam ser dependentes da causa raiz. Por exemplo, treinamento de pessoas, se a minha causa raiz for pessoas, substituição de um material se o problema for material, substituição de uma máquina, né, a manutenção ou instalação de uma nova, a elaboração, a revisão de um processo, se a causa raiz for um processo, e uma medida alternativa, talvez, de mensuração, se o problema, se a causa raiz foi mensuração. Ok? Então, a gente já chegou na causa raiz, a gente já fez nosso plano, né, de ação corretiva e preventiva, e estamos firmes e fortes ali. Temos um prazo para concluir e a gente precisa concluir tudo isso dentro do prazo. Após a conclusão, isso volta para o time de qualidade, para eles fazerem a aprovação final. Né? Eles concordam, né, com todas as evidências que você colocou, com toda a cronologia documentada ali, né, dando aquele suporte para a área. Né? Essas ações são de responsabilidade da área, porque é a área, o desvio da área, querendo ou não, a qualidade está ali para dar todo o suporte, mas a atividade em si é da área. Então, a qualidade provavelmente vai aprovar isso, para falar se está ok, foi orientado corretamente, e vai fechar esse desvio, né? Vai ali concluir como qualidade e vai fechar dentro de determinado prazo estabelecido por cada empresa. Aí Maria ficou, poxa, Ju, legal, aprendi tudo o que eu podia aprender de desvio, mas se a gente não fizesse a investigação e a conclusão,
Ah, é só um errinho, não precisa, fica ali. Né? E aí eu queria trazer essa reflexão para vocês, né? Será que a gente está resguardado, né, em auditoria? Será que de fato a gente está garantindo a qualidade, a segurança e eficácia dos medicamentos? Se esse tecido protetor ali das áreas, se tiver com buraco, não eu desvio nada mais do que alguns pequenos buracos ou grandes buracos ali nessas áreas, né? Então fica a reflexão, será que a gente está resguardado? Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho do processo e até breve. Beijinho.